Vamos abaixar a cabeça e fechar os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, mas principalmente em nossos corações, Senhor. Que possamos estar completamente cativos a Ti, à Tua voz, ao Teu agir, ao Teu querer. Que possamos, Pai, sair daqui transbordando do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra venha encontrar um solo fértil em nossos corações e assim a frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Pai, não permita que ninguém aqui saia da mesma forma que entrou, mas que haja cura, libertação, transformação, conversão, e que o Teu nome seja exaltado nesse lugar. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário ao Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os seus filhos, bata em retirada agora, em nome de Jesus. E pela Tua misericórdia nós clamamos, Senhor, conceda nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é: quando desistir não é uma opção. E para ilustrar, eu gostaria de ler o texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Hebreus 10, 39. Quem for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Dá uma molezinha. Amém? Todos acharam? E diz assim: nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Amém? A gente tem vivido em dias que desistir parece uma solução muito mais fácil para as coisas. Às vezes a gente pensa em desistir de um ministério, de um trabalho, de uma amizade, de um relacionamento. A gente vive em tempos que, quando a gente olha as dificuldades, parece que é mais fácil em nossos corações a gente pegar e desistir de tudo. Às vezes é o desânimo, a pressão, as dificuldades, elas nos empurram para trás, tentando nos convencer de que não vale a pena continuar, não vale a pena permanecer. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que retroceder nunca é uma opção para aqueles que andam pela fé. Nós não fomos chamados a retroceder, nós não fomos chamados a olhar para trás. E hoje eu quero convidá-los a mergulhar nessa verdade, olhando para a história bíblica, aplicando ao nosso contexto e declarando profeticamente que Deus, ele está fortalecendo cada um de nós para perseverar. Amém? Ficou meio estranho isso aí, mano. Ficou não? Quê? Olha aí. Então, em primeiro lugar, a gente passa muitas vezes pela luta entre a fé e o medo. Só que a gente tem um chamado para permanecer. A fé e o medo, eles sempre estiveram em guerra no coração do ser humano. Desde os primeiros relatos bíblicos, a gente vê essa batalha se desenrolar no coração do ser humano. Adão e Eva, ao pecar, eles se esconderam por medo. Os israelitas, eles temeram gigantes em Canaã. E até grandes homens de Deus como Elias, eles fugiram por receio das ameaças. E a gente vê essa verdade no coração do ser humano ao longo de toda a Bíblia. O medo, quando não confrontado pela fé, ele nos paralisa e nos faz recuar diante das promessas de Deus. Se a gente olhar para as situações e tiver medo das coisas que a gente está passando, e não olhar com os olhos de fé, a gente vai acabar recuando e não tomando posse das promessas de Deus. É o exemplo do povo que saiu do Egito. Aqueles que temeram o gigante, eles tiveram que morrer para outra geração entrar. E eles tinham uma promessa. Você tem promessa? Eu tenho. Mas se você não fizer a tua parte, se você tiver medo, se você olhar para trás, não vai ter jeito. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para uma comunidade que enfrentava perseguição severa. Muitos cristãos temiam ali naquele momento prisões, torturas e até morte. Eles estavam voltando às antigas práticas do judaísmo para evitar
a fúria dos romanos e dos líderes religiosos dos judeus. Eles estavam ali entre seguir Jesus e voltar às antigas práticas porque eles tinham medo. E o autor a escrever, nós, entretanto, não somos dos que regridem. Lá nesse versículo que a gente acabou de ler, ele estava exortando cada um deles a permanecerem firmes, a não desistirem. A palavra grega para regridem, ela é hipostelo, e ela era usada num contexto militar para descrever soldados que recuavam em batalha por medo do inimigo. Essa palavra, nós não somos do que regridem, está falando, cara, nós não somos iguais soldados que vão para a guerra e ficam com medo do inimigo e saem correndo. Ou seja, desistir da fé era como desertar do exército de Deus em meio a uma guerra espiritual. Só que aqui está uma grande verdade: quem anda com Deus não é chamado para fugir, mas para avançar. A gente não foi chamado para sair correndo de medo, a gente não foi chamado para retroceder, nós fomos chamados a avançar. A história de Pedro andando sobre as águas lá em Mateus 14, ela ilustra bem essa luta interna que cada ser humano passa. No início, quando seus olhos estavam fixos em Jesus, ele desafiou a lógica, ele andou sobre o mar agitado. Só que, quando ele deu mais atenção ao vento, às ondas, do que a palavra de Jesus, ele começou a afundar. Ele começou a olhar mais para a situação e logo ele começa a afundar. O maior problema não foi a tempestade, foi a dúvida. O problema não era a luta, o conflito, as dificuldades, a pancadaria, era a dúvida. Quem já viu placa de trânsito, tá difícil ver isso, né? Na dúvida não vá, né? Não avance, na dúvida não ultrapasse, não é isso? Não tem placa de trânsito escrito isso? Tá difícil de ver hoje em dia, mas tem, né? Na dúvida não ultrapasse. Porque a dúvida, meu irmão, faz com que você não tenha firmeza. A dúvida já é a falta de firmeza. O medo, ele só tem poder quando a gente dá ouvidos a ele mais do que na voz de Deus. Ah, pastor, você não tem medo de nada? Tenho. Mas eu prefiro acreditar em Deus. Eu prefiro crer na palavra de Deus. E aí faz o quê? Vou com medo mesmo, mas confiando em Deus. Você está entendendo? O que define a sua trajetória não são as tempestades que você está enfrentando, mas é para onde você olha enquanto você está caminhando sobre elas, no meio delas. E hoje, Deus, ele nos convida a manter os olhos fixos nele. Independente das circunstâncias, independente do que você esteja passando, o mundo grita medo, o mundo grita incerteza, insegurança, mas a fé nos lembra que quando Jesus ele diz vem, a gente não pode hesitar. Jesus falou para Pedro, vem, ele foi, mas em um dado momento ele parou de focar na palavra de Jesus e focou nas dificuldades, nos problemas, nas pancadarias. Só que a mão de Jesus ela ainda está estendida. Ainda há graça para recomeçar, ainda há força para continuar. O medo ele pode até soprar contra nós, mas a fé ela sempre nos impulsiona para frente. Ela sempre vai nos empurrar a seguir adiante. Não tem como olhar para trás. Agora, olhando para a Bíblia, a gente percebe que a trajetória dos grandes homens e mulheres de Deus nunca foram fáceis. Infelizmente hoje é vendido um evangelho de facilidade, onde o cara se converte, as coisas têm que se tornar fáceis. Se o cara não está passando por coisas fáceis, ele está em pecado. Ou seja, cara, todos os discípulos de Jesus estavam em pecado. Bando de vacilão, porque não foi nada fácil para nenhum deles. No evangelho de hoje eles seriam rechaçados de dentro de muitas igrejas. A vida nunca foi fácil para nenhum cristão, meu querido. Eles enfrentaram traições, perseguições, injustiça, dor, mas eles permaneceram firmes porque eles sabiam o propósito de Deus era muito maior do que qualquer adversidade que eles pudessem passar. A desistência, ela poderia ter sido o caminho mais simples para cada um deles, não é verdade? Ela sempre é o caminho mais fácil, mas a perseverança foi a chave para que eles se tornassem referência para gerações. Você está entendendo?
Existe um preço para alcançar a perseverança. A vida de José é um grande testemunho do que os planos de Deus eles não podem ser frustrados pelas maldades humanas. Podem. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Ele foi injustiçado na casa de Potifar. A mulher de Potifar queria fazer a potifaria com ele. Não é isso? E ele foi esquecido na prisão. Ele poderia ter se entregado ao desânimo. Fala, cara, não aguento mais. Meus irmãos me venderam. Fui injustiçado. O cara que eu ajudei na cadeia esqueceu de mim. Estou aqui abandonado. Só que em vez disso, ele manteve o coração dele íntegro e no tempo certo, Deus o exaltou como governador do Egito. Davi, ele foi ungido rei, só que ele teve que esperar anos até que essa promessa se cumprisse. Ele não foi ungido e já chegou, cara, eu sou o rei. Não, ele continuou humildezinho no lugar dele. Ele fugiu de Saul, ele se escondeu nas cavernas, ele viveu momentos de extrema angústia. Ainda assim, ele não desistiu, ele confiava que aquele que o chamou era fiel para cumprir. Agora, onde está essa tal da teologia da prosperidade nisso? Porque o caminho para chegar ao êxito seria tido como algo pecaminoso, algo que o cara tivesse fora da visão bíblica. Você está entendendo? Todos nós temos um processo para passar e desistir não vai te fazer chegar no propósito. O processo faz parte do propósito e desistir te faz morrer no deserto. Desistir do processo não te faz alcançar a terra prometida. Paulo, meu querido, um dos maiores missionários da história, enfrentou prisões, açoites, apedrejamentos, naufrágios. Tá muito ruim hoje, né? Tá falhando, né? Tá bom. O cara sofreu de tudo, rapaz. Cobra picou ele, naufragou, foi açoitado, fustigado. Só que ainda assim, a sua resposta não foi reclamar, mas foi declarar o que está lá em 2 Coríntios 12:10. Por esse motivo, por amor a Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido é que sou forte. Se a gente não entender essa verdade bíblica, a gente vai desistir de tudo no meio do caminho. A gente nunca vai dar continuidade a nada. E aqui a gente consegue ver uma verdade poderosa para nossas vidas, que a dificuldade, elas não anulam as promessas, elas apenas nos preparam para recebê-la. Não tem como receber as promessas de Deus sem ser preparado antes. Não tem como viver aquilo que Deus preparou para você se você não estiver se preparando. Um lutador, ele não ganha uma luta se ele não se treinar antes, ele tem que se preparar. E a preparação dele envolve ele apanhar muita gente. Alô, som. Alô, som. Mas aí eu tô com o microfone do YouTube aqui nesse. Como é que faz? Doideira. Glória a Deus. Só Jesus. Vamos lá. Alô, som. Jesus, gente, é o nosso exemplo supremo. Se alguém teve motivos para desistir, esse foi Jesus. Jesus foi o cara que mais teve motivo para desistir na vida. Porque no Getsemane, ele sentiu o peso da missão.
A expressão usada no Evangelho de Lucas indica que seu suor se transformou em gotas de sangue. Quem suportaria isso? Um fenômeno raro chamado hematidrose, tá certo? Ele ocorre em momentos de extrema angústia. Eu acho que eu nunca vi ninguém tão angustiado na vida a ponto de suar sangue. Alguém já viu? É bem raro mesmo. A angústia dele era muito grande. Seria mais fácil desistir. Ele poderia ter dito não. Ele poderia ter evitado a cruz. Mas ele escolheu obedecer o Pai, porque ele sabia que o seu sofrimento traria salvação à humanidade. Ele sabia que o sofrimento dele traria salvação à humanidade. A ressurreição, ela é a prova de que a perseverança na vontade de Deus, ela sempre gera vitória. Então, meu querido, Jesus ele tinha tudo para desistir. Seja sincero, quantos daqui não teria desistido no lugar de Jesus? Quantas vezes nós desistimos por coisas bem menores, mas bem menores mesmo? Porque acho que qualquer coisa que a gente compara na nossa vida é bem menor do que Jesus passou. Desistir muitas vezes pode aliviar a nossa dor momentânea, mas perseverar libera o cumprimento da promessa sobre nossas vidas. E se Jesus tivesse desistido? Você já pensou? E se José tivesse desistido? Tivesse se tornado um homem amargo na prisão? E se Davi tivesse se rendido ao medo e fugido do seu chamado? E se Paulo tivesse abandonado suas viagens missionárias? E o pior de tudo, se Jesus tivesse evitado a cruz? A história teria sido diferente. Mas por que nós, como seres humanos, muitas vezes desistimos tão facilmente das coisas diante do primeiro problema, da primeira dificuldade, da primeira loucura, da primeira complicação? A gente tende a fugir daquela situação, tende a sair de perto. O que Deus te chamou para fazer? Quais são as lutas que têm tentado te parar? Hoje, o Senhor, Ele te lembra que se você permanecer firme, Ele vai cumprir o propósito dEle na sua vida, meu querido. Você está entendendo? A jornada cristã não é sobre não enfrentar dificuldades ou nunca enfrentar dificuldades, mas ela é sobre aprender a permanecer firme nelas. Você está entendendo? Muitos cristãos, eles querem evitar as dificuldades, nunca passar pelas dificuldades. Só que não é sobre isso. A vida cristã é sobre a gente aprender a permanecer firme em meio às dificuldades. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Hebreus 10:39, ele nos lembra que a fé verdadeira, o pistis que está escrito aqui, e que eu sempre aponto para o emuná, ela não é um sentimento passageiro, mas ela é uma confiança inabalável. Não é apenas crer que Deus existe, mas é confiar que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando nada parece que vai dar certo. Se a gente observar a história da igreja primitiva, a gente vai ver que os primeiros cristãos, eles sofreram perseguições severas. Muitos foram lançados às feras, queimados vivos ou expulsos de suas cidades. Teve tempos que os caminhos para Roma, eles eram iluminados por cristãos empalados e bisuntados em breu e incendiados. Eles viravam as tochas, as luminárias dos caminhos. Não é isso, professor?
Mas nenhum deles desistiu. Ah, mas o fulano me olhou feio. Fulano passou por mim na rua e não me falou. Não falou comigo. Pastor, pô, me tratou mal. Meu líder não liga para mim. Liga para ele. Quantas vezes você ligou para ele? Manda mensagem. Ainda assim, eles não negaram a fé deles. Mesmo passando por todas as dificuldades. Por quê? Porque eles entenderam que a perseverança ia levá-los à glória eterna. É para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para ficar tendo vida de luxo. Se tiver, glória a Deus. A gente não está aqui para ficar tendo status, curtidas, likes. Se tiver, glória a Deus. A gente está aqui com um único propósito: viver os propósitos de Deus, propagar a palavra dele e ser o amor dele nessa terra. Tiago 1, 2, 3, ele nos ensina que cada aprovação tem um propósito, que é produzir perseverança. E essa perseverança, ela gera uma maturidade espiritual. Ou seja, aqueles crentes que desistem, aquelas pessoas que estão dentro da igreja desistem de sua caminhada, são crentes imaturos, são imaturos espirituais, são pessoas que são levadas de um lado para o outro, que não tem uma visão de retidão daquilo que Deus quer, e aí fica sendo jogado de um lado para o outro. Por quê? Porque não tem coragem para enfrentar as dificuldades. Tem coragem de falar de um para o outro, mas não tem coragem de falar com aquele que afligiu ele. Wander, o Luizinho, tu não sabe o que ele fez comigo. Tem que chegar pro Luizinho, mas aí é mais fácil eu falar com você e depois ir embora. Não estou falando de ninguém daqui não, o que saiu daqui, mas é a verdade do Evangelho. Muitos, né, qualquer semelhança é mera coincidência, porque ao longo de 11 anos eu tenho visto isso acontecer muitas vezes, não só aqui na igreja, mas em outras igrejas. Saiu um meme esses dias aí, né, o crente de hoje. Deu ruim? Ah, que esse aqui voltou? Voltou. Esse aqui é a voz de trovão. Mas aí deu ruim, né? Misericórdia. Glória a Deus. E aí esse meme, cara, é assim, o crente de hoje ouvindo a palavra. Aí era um adulto no colo de um outro maior, recebendo carinho. Cara, não é isso. A gente não vê isso na Bíblia. As pessoas querem chegar na igreja para receber uma palavra de carinho que massageie o ego dela, ela sai daqui, eu sou o cara, vai, cara, que é isso? Eu te apresento 30 coaches que vão te vender uma mentoria VIP, que tu vai se sentir o cara. Acorda às 5 horas da manhã, sobe montanha, vamos lá, meu irmão. É coach. Isso é coach, não é Bíblia, não é Evangelho. Você tá entendendo? Não é Evangelho, cara. Se a gente não fizer parte do sofrimento de Cristo, a gente não é crente. Está escrito isso na Bíblia. Se a gente evitar os sofrimentos, a gente nunca vai crescer. Se a gente evitar os desafios, a gente não vai crescer. É como um atleta que deseja se tornar forte e não quer treinar. O treino ele vai ser doloroso, só que ele é necessário para alcançar a excelência. Né? Eu sou antigo, então sou da época do Zico, cara. Eu ia lá pra Gávea, quando o Flamengo ainda treinava na Gávea, para ver os caras do Flamengo treinar. Acabava o treino, Zico batia falta pra caramba. Aí acabava o treino, ele ficava 2, 3 horas até escurecer, treinando falta sozinho, com os malucos que tinha de madeira. Tinha as barreiras de madeira assim, fingindo uma silhueta de pessoa. Ele botava na frente e ficava até escurecer sozinho dentro de campo batendo. Aí vai lá no Flamengo de Santa Cruz, parecia que tinha uma mão botando a bola dentro no ângulo. O que ninguém queria fazer, ele fazia. O sofrimento que ele... entendeu? E assim vai. Aí você vê esses nadadores... Eu erro o nome dos caras, não vou falar não. Mas tu vê os caras... Tem os caras que, os caras vão ao extremo. Ao extremo. Só que o crente, ele não quer qualquer dificuldade, ele quer desistir. O cara não quer hoje escutar a parte da Bíblia que dá uma burdoada nele. Ele quer sair massageado.
Paulo ele reforça essa verdade em Romanos 5, 3 e 4, que diz: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Ou seja, o processo ele pode até ser difícil, mas o resultado sempre vai valer a pena. Sempre, sempre. A perseverança ela não é a ausência de cansaço, mas é a decisão de continuar mesmo quando tudo diz para parar. Sabe, às vezes a gente fala: cara, eu estou cansado, vou parar. Não para não, meu querido, se arrasta, mas não para. Sabe, se quando você estiver no monte, no tempo bom, né, você buscar muito, quando você estiver no vale, você vai ter o suficiente para passar pelo vale. Os motociclistas que vão para o deserto do Atacama, eles sabem que tem um último ponto que tem combustível, e depois são quilômetros e quilômetros e quilômetros que não tem combustível. E que se eles não se prepararem e levarem um galãozinho de combustível, eles vão parar no meio do caminho. Então, muitos acham: não, faz um cálculo, não, vou fazer assim, não sei o quê, ficam no meio do caminho. Mas aqueles que são prevenidos, eles vão e compram combustível. Seja assim espiritualmente. Nos tempos bons, em vez de, tá tudo bom, não. Busca mais do que você pode, mais do que você imagina, porque você está alimentado o suficiente para passar pelo meio do deserto. Aí você não vai parar sem combustível. Tem até um livro que fala sobre isso. É Andando Sem Combustível, não é esse o nome? É Andando Sem Combustível, Andando Sem Gasolina, alguma coisa assim. Se você pesquisar vai aparecer no Google. A gente leu há muitos anos atrás, né, mano? Quê? Não comprou, mas eu tenho ele em PDF. Eu tenho PDF. Se alguém quiser, eu acho que ainda tem o PDF lá. Eu acho que eu tenho. Tenho quase certeza. Então, cara, sabe, a gente precisa entender. A gente precisa entender que não dá para desistir. Mas, pastor, e quando a gente pensa em desistir? Todos nós já enfrentamos momentos em que a vontade de desistir parecia a única opção, seja sincero, né? Todos nós já olhamos alguma situação e falamos: cara, eu não aguento mais, seja no casamento, seja no ministério, seja no trabalho, seja num relacionamento de amizade, seja o que for. Em algum momento da nossa vida a gente já olhou e falou: cara, eu vou desistir. Talvez seja um cansaço do ministério, uma oração que ainda não foi respondida, uma batalha emocional que parece que não tem fim. Só que é nesse ponto que Deus ele vem e nos lembra. Ele não nos chamou para recuar, mas para avançar. Ele nos chamou para avançar, igreja. Se há alguma luta na sua vida hoje, saiba que ela não é em vão. Ao contrário do que muitos crentes falam dentro de uma mentira bíblica, que fala: Deus deve estar me confundindo com um super-homem, com não sei o quê. Não, cara. Deus ele quer te transformar no super-homem, no Conan, é diferente. Ele não está te confundindo, ele está te preparando para algo muito maior, muito melhor. Ele está te forjando. Deus ele está usando cada detalhe para te fortalecer. A sua fé ela não vai ser abalada porque ela está firme nele. Se você entender isso, o que ele prometeu ele vai cumprir, meu querido. Se tem uma coisa que o inimigo quer, é nos convencer de que parar é a melhor opção. Eu estou muito cansado, estou desanimado. Quando as lutas elas se acumulam, quando o cansaço bate e as portas parecem que estão fechadas, a vontade de recuar ela pode parecer inevitável. Só que hoje Deus ele quer renovar as nossas forças, amém? Amém? Ninguém quer ter as forças renovadas. Vocês estão tão cansados, desanimados a esse ponto. Então alguém vai desistir aqui hoje? Sim ou não? Josué ele também enfrentou esse dilema. Ele estava prestes a assumir a liderança após a morte de Moisés, diante de uma gigantesca missão que era conduzir Israel até a terra prometida. Imagina a gente no lugar desse cara. Aí o povo era teimoso, os inimigos eram numerosos e as batalhas elas seriam intensas. Era uma atrás da outra. E não é igual hoje de dronezinho, não, era espada, fogo, flecha, lança, cavalo, era loucura, meu irmão.
O medo poderia ter paralisado esse homem, mas Deus deu uma palavra firme para ele lá em Josué 1:9. Ele chega e fala assim: ora, não te ordenei, ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Eu tatuei aqui em hebraico, ser forte e corajoso. Então somente ser forte e corajoso, está escrito aqui. Toda vez que eu lembro, que eu penso em desistir, penso em desanimar, em cansar, eu olho para isso, não, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Isso aqui não era a sugestão de Deus, ó, se você conseguir, seja forte, se der para você, seja corajoso. Não, era uma ordem de Deus, ser forte e corajoso. Você não tem outra opção, meu querido. A coragem de Josué, ela não vinha da sua própria força, mas vinha da certeza de que Deus estava com ele em todos os momentos. E Deus está com cada um de nós em todos os momentos. Quem crê nisso, diga amém. A história bíblica, ela está cheia de momentos onde Deus fortalece aqueles que estão prestes a desistir. Está cheio de história. Porque não é algo só seu, não, de pensar em desistir, não, cara. Na Bíblia tem vários. Elias, após um grande avivamento no Monte Carmelo, que eu preguei aqui no domingo, não foi? O fogo desceu, lambeu tudo, saiu sacudindo os profetas todos, uma loucura. Depois daquilo, ele fugiu para o deserto desejando a morte. O mesmo cara que, cheio de ousadia, chegou para 450 profetas falando: meu querido, fala mais alto aí, que o Deus de vocês deve estar surdo, vai que ele está ocupado, está dormindo, ainda tirou sarro com os malucos. Momentos depois ele estava desesperado, fugindo, desejando morrer. Mas Deus vem, o encontra e o restaura. O apóstolo Paulo, em meio à tribulação, ele recebeu do próprio Senhor a palavra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque momentos antes dessa passagem aqui, ele está falando assim: passamos por tamanha tribulação, acima do que poderíamos suportar, pensando em desistir da própria vida. Porque essa foi a passagem que abriu meus olhos, de que a gente passava por lutas acima do que a gente podia suportar. Foi essa passagem, então eu guardo no meu coração. Eu não sei o endereço, eu sei que está em 2 Coríntios, momentos antes dessa, porque é uma continuação. Mas, cara, não sei se está em 2 Coríntios 9, está ali, por ali. Então, meu irmão, a gente vai passar por dificuldades que a gente vai achar que não vai conseguir. Nosso desejo vai ser desistir, de abandonar. Mas, meu querido, você não crê na palavra de Deus? Igreja, você não entende que Deus ele tem uma promessa, que para você chegar à promessa você vai ter que passar pelas lutas, pelas dificuldades, pelos tribulados, pelos fofoqueiros. Vai ter que passar. Se hoje você se sente como Josué, como Elias ou como Paulo, cansado, pressionado, talvez sem força, Deus está te dizendo essa noite: não desista, eu sou contigo. A presença de Deus, ela não significa ausência de lutas, mas ela garante que a vitória é certa. Talvez não a vitória que você espere, mas a grande vitória é que no dia do juízo todos nós estaremos lá com Ele, no gozo do Senhor. Então, gostaria de convidá-los a ficar de pé para fazer um momento profético de declarar. A gente já está encerrando, mas antes da gente ir para o apelo, eu gostaria que você pudesse declarar sobre a sua própria vida. Coloca a mão sobre a sua própria cabeça. Repita comigo: eu não vou desistir, porque Deus me chamou para um propósito eterno. Eu não sou daqueles que retrocedem. Minha fé está firmada no Senhor. Deus me chamou para vencer. O mesmo Deus que fortaleceu Josué me fortalece hoje. Eu vou permanecer firme, porque aquele que prometeu
é fiel para cumprir. Em nome de Jesus. Se você recebe isso, aplauda Ele de todo o coração. Porque se Deus não desistiu de você, por que você mesmo desistiria de você? Ele ainda não desistiu de você. O melhor de Deus ainda está por vir. Abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Não importa o que esteja tentando fazer paralisar. Medo, dúvida, ataque espiritual. A palavra de Deus ela é clara. Nós não somos daqueles que regridem, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que fogem diante do inimigo por medo. Renuncie nesse momento o espírito de desânimo. Peça para Deus um renovo, um novo ânimo e força. Declare que você vai continuar avançando. E se você sabe que essa palavra foi com você, sai do teu lugar agora. Você que está precisando desse renovo. Você que está precisando de um novo tempo. Teu coração se lançaram você numa cova, pela visão. Não desista, não pare de crer. Os olhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Vale de adorar, levanta os olhos e vê. Deus está restaurando seus sonhos. Tua visão recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se prepara para os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se a gente permanecer firme, Deus, Ele nos conduz ao destino que Ele preparou para cada um de nós. Então, meu querido, desistir não é uma opção. Permaneça, persevere. Não importa o que esteja tentando te paralisar, te tirar da comunhão, te fazer desistir de alguma vida, seja lá do que for, creia em Deus. Deus, Ele não é aquele que te dá uma luta que você não pode suportar. Ele é aquele que te dá uma luta e junto com ela, Ele te dá uma estratégia para você se fortalecer nele e assim alcançar a vitória. Esse é o Deus que nós servimos. E se você crê nisso, você recebeu essa oração, aplaude Jesus de todo o coração. Aplauda Ele, pois Ele é Deus. Aleluia, Senhor.